Olá, 15 de janeiro de 2019, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Mesa redonda debate em São Luís a privatização dos bancos públicos. Prefeitura da capital realiza audiências para a revisão do plano diretor. No Bom Dia vamos saber mais sobre o que esse documento tem a ver comigo e com você. Trabalhadores já podem sacar o PIS/PASEP 2017. E no quadro de esportes, começa hoje a maior competição regional do país no primeiro semestre, a Copa do Nordeste, com transmissão aqui da TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. São 7 horas e 1 minuto. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. O dia está só começando e a gente aqui unindo todo o Maranhão através da informação. Nossa equipe está reunida para levar o melhor da informação para você começar já o dia bem informado. Estamos juntos em todo o estado. Obrigado pelo carinho da audiência, os amigos aí da Baixada Maranhense, em Pinheiro, Santa Helena. Você em São Bento acompanhando a nossa programação. Que você tenha um ótimo dia, que seja um dia abençoado para você e para a sua família também, tá bom? Bom dia aos amigos que estão chegando no trabalho agora, os amigos feirantes, aqueles que trabalham no comércio também, já chegando, abrindo a loja, ligando a televisão na Difusora e acompanhando aqui as principais notícias do dia. Já tem Silvan Alves falando de segurança, ele que terminou agora há pouco o Bandeira 2. Diogo Trin traz os bastidores da política, grande repercussão aí já dos primeiros dias aí, né, primeiras semanas do governo Bolsonaro, com a possibilidade, inclusive, de assinatura daquele decreto relacionado ao posse de armas de fogo. Já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia com o nosso John Coutrinho. O Laércio Júnior vai trazer as notícias do esporte, afinal de contas, amigo, agora é para valer, prepare o coração, a Copa dos Clássicos vem aí, começa hoje aqui na TV Difusora, a transmissão da Copa do Nordeste. Ano passado a Difusora foi pé quente, o título ficou com o Sampaio, a Orelhuda ficou com a Bolívia querida, e agora temos Moto e Sampaio, duas equipes maranhenses disputando a competição. Transmissão a partir de hoje, 9h30 da noite, a bola rolando e a gente acompanhando tudo para você. São 3 jogos na rodada de hoje, a Difusora transmite um jogo, acompanha os demais, a informação o tempo inteiro, em tempo real aqui na Difusora para você. A gente começa o Bom Dia de hoje falando de um tema que está chamando a atenção, é a possível privatização dos bancos públicos, anunciada inclusive já pelo governo Bolsonaro. Esse foi o tema de um debate ontem à noite aqui em São Luís. A roda de conversa reuniu especialistas e até o governador Flávio Dino foi um dos debatedores convidados. São Luís foi a 7ª capital do país a receber o debate. Organizado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela revista Carta Capital, a ideia é discutir desafios e riscos para os bancos públicos, em especial com relação a possíveis processos e privatizações. Esses bancos públicos, em especial no nosso caso, ele está sob ataque, né? Você vira e mexe, tem que privatizar tudo, tem que vender tudo, e a gente já sabe que quando privatiza, você tira da população, principalmente a mais carente, uma importante ferramenta de financiamento. Para o presidente da FENAI, medidas do tipo afetam estados como o Maranhão, principalmente quanto a financiamentos e na garantia de benefícios sociais, como o Bolsa Família. No Maranhão tem 860 mil famílias que recebem esse benefício, e recebem através da plataforma da Caixa, ou das agências, ou da rede lotérica. Nos 217 municípios do Maranhão, você tem a presença, né, do Bolsa Família e você tem a presença da Caixa. Então, para a população, é uma segurança. O encontro no auditório do Convento das Mercês teve transmissão ao vivo pela internet, participação de pesquisadores e do governador Flávio Dino. Para esta professora e pesquisadora do Cefet do Rio de Janeiro, setores como educação também seriam fortemente afetados, com bancos que só passariam a buscar lucros. Mais do que nunca se faz necessário a gente debater e esclarecer para a população o que a população perde quando você privatiza algo como os bancos públicos, que ajudam muito no desenvolvimento de políticas sociais para o Brasil inteiro, e desenvolvimento de políticas sociais a ver com a educação. Por exemplo, um programa como o FIES, que a despeito dos problemas que teve, a ideia, eu acho que é uma ideia ótima e que precisa ser valorizada. Já o governador Flávio Dino defendeu a manutenção dos bancos públicos para o desenvolvimento do país e evitar, assim, o aumento de desigualdades sociais. Eu tenho defendido já de alguns anos que o Brasil só vai conseguir incluir no desenvolvimento largas parcelas do nosso povo, e isso se refere também ao nosso Estado, na medida em que nós tenhamos esses bancos públicos abertos, acessíveis, indutores de desenvolvimento
e que financiem programas sociais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, a exemplo da agricultura familiar. Por isso, a minha abordagem aqui é nesse sentido, de defesa dos interesses do povo do Maranhão, para que esses bancos públicos continuem a atuar no nosso estado e no nosso país. Um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado está amparando famílias de vítimas de homicídios no estado. Esse projeto já existe, está sendo ampliado agora. Assegurar assistência jurídica propiciando maior esclarecimento quanto aos direitos dos familiares é um dos objetivos do projeto. O projeto Acolher é desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado. Os trabalhos envolvem assistentes sociais, psicólogos, pessoal de apoio, fora os próprios defensores. Além de assistência jurídica, a intenção é oferecer também atendimento psicossocial. Inicialmente, familiares dos 3 jovens executados no começo desse mês na zona rural de São Luís estão sendo acompanhados. Na última sexta-feira, a Defensoria Pública providenciou o atendimento dessas famílias. Anteriormente, a Defensoria Pública se dirigiu até o Mato Grosso para conhecer a realidade em que as pessoas lá vivem. E aí, logo em seguida, marcamos uma reunião aqui na Defensoria Pública, onde pudemos nos informar cada vez mais sobre os dados, sobre as circunstâncias do assassinato, da chacina que aconteceu. E ali, a Defensoria Pública percebeu uma necessidade de nós abrirmos mais um flanco de atuação. Qual seria esse flanco de atuação? Seria a Defensoria Pública atuar em defesa das famílias das vítimas de homicídio. Diante disso, nós fizemos todo um fluxograma interno para que, a partir de agora, nós lançarmos o projeto Acolher, em defesa das famílias das vítimas por homicídio. Em relação ao crime registrado na localidade de Mato Grosso, as investigações seguem em andamento aqui na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Até agora, uma pessoa foi presa, um policial militar suspeito de envolvimento. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, é bem provável que os familiares das vítimas tenham direito a indenizações. Se for confirmado no inquérito policial, que está sendo muito bem conduzido pela Polícia Civil, se for confirmado que quem realmente foi o agente causador da morte, foi o autor do delito, foi um empregado, que, no entanto, representante da empresa, que no exercício da sua função, ele extrapolou os limites e efetuou disparos contra as crianças, contra os adolescentes, possivelmente essa empresa pode ser responsabilizada. Basta eles procurarem a Defensoria Pública, aqui no Reviver, Rua da Estrela, número 421, e solicitar o atendimento. Todos os órgãos de natureza do psicossocial que atuam nessa área já estão capacitados e aptos a receber essas famílias. Confira agora o nosso giro de notícias. Passa bem, mas ainda está sob cuidados médicos a mulher vítima de acidente na última sexta-feira na Ponte do Ipaz, em São Luís. Sara Maia Ferreira, a condutora do veículo, alega ter perdido o controle do carro por conta da sinalização desordenada da via, que estava dividida por cones. O veículo ficou de cabeça para baixo dentro do rio, momento em que a comunicóloga chegou a temer pelo pior. O homem que a resgatou, identificado como José Paixão, será homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão. Estão abertas até o dia 4 de fevereiro as inscrições para novos integrantes do Coral da Universidade Federal do Maranhão. Podem se inscrever estudantes, professores, servidores e colaboradores da UFMA e moradores das cidades de São Luís, São José de Ibamar, Pasto Lumiar e Raposa. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade 2 vezes na semana para os ensaios que acontecem das 18h30 às 20 horas no Palacete Gentil Braga, no centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.cultura.ufma.br. Motociclistas com débito de licenciamento e imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA em atraso já podem aderir ao programa Moto Legal. O processo é bem simples. Para cada ano de atraso dessas 2 obrigações, são pagos R$ 50. No ato de solicitar o desconto, o condutor da motocicleta deve apresentar ao órgão, entre outros itens, o número do CPF e a placa do veículo. O Detran Maranhão informou por meio de nota que são falsas as notícias veiculadas em redes sociais sobre o encerramento do prazo de adesão ao programa Moto Legal. O programa foi convertido em lei e, por isso, não tem prazo de encerramento. Vamos receber agora Silvan Alves para falar de segurança. Ele que terminou agora há pouco aqui o Bandeira 2 aqui na Difusora. Vem para cá, Silvan, porque a gente tem vários assuntos para tratar nesse dia hoje
em que, inclusive, em Brasília, há uma grande movimentação. O presidente Jair Bolsonaro deve assinar um decreto sobre posse de armas. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos conversar sobre esse assunto, porque o tema é polêmico, não é? Divide opiniões. A gente fez uma reportagem essa semana mostrando isso. Mas há uma grande possibilidade de ser realmente assinado hoje esse termo. Vamos ver quais são os critérios, enfim, quais são os critérios mesmo, né, para que as pessoas tenham, então, em casa a posse de uma arma de fogo, enfim. Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. É uma grande expectativa em torno da aprovação. Você sabe que isso já vem dividindo opiniões, não é? Pessoas que se pronunciam contra, pessoas que se pronunciam a favor, os técnicos, estudiosos, defensores dos direitos humanos são definitivamente contra, não é? Mostrando, inclusive, dados de outros países, não é? De outros locais, onde isso acabou efetivamente não funcionando, né? Muito pelo contrário, houve um avanço muito grande no número de assassinatos, no número de violência. Basta que você tenha uma ideia, por exemplo, aqui transferindo isso para a nossa realidade, nós temos hoje uma faixa de 6, 7 armas apreendidas por dia na região metropolitana. São todas armas, na maioria de uso restrito, armas que estão na ilegalidade, armas clandestinas, que geralmente estão em mãos de criminosos. Você imagina isso no universo quando o cidadão passar a ter a posse. Mas a posse não é para ele ir para a rua. Quem garante que o cara, numa necessidade, numa briga, em qualquer coisa, se ele tem um instrumento para que é fácil, que ele possa lançar a mão, ele vai fazer o uso disso efetivamente. Ontem a gente mostrou, inclusive, alguns dados aqui, Silvana, quando a gente mostrou a reportagem, de São Paulo, de um estudo feito de 2003, a partir do Estatuto de Desarmamento, como que reduziram lá os homicídios. Você tem uma série de ocorrências que foram reduzidas a partir do Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, a situação está fácil? Não está para ninguém, mas é que a preocupação é que pode piorar, né? Lógico, essa é a grande crítica feita justamente pelos estudiosos, né? E as pessoas que se posicionam contra a liberação da posse de arma, justamente mostrando esses números, esses dados, né? E o receio é principalmente que a emenda seja pior que o soneto, quer dizer, a situação pode se agravar. Pode piorar num país onde a gente já vive, não é, em algumas cidades, como por exemplo o caso de Fortaleza, o caso do Rio de Janeiro, não é, uma verdadeira guerra urbana que se vive hoje nesses grandes centros. Então a preocupação principal é de que a situação fuja do controle diante da medida que deve ser sancionada aí pelo presidente da República. Silvão, que novidades que você tem sobre esse caso das crianças que estavam em cárcere privado aqui na capital? Olha, esse é um caso que está sendo muito recorrente, né? Nós tivemos aquele caso recente, agora de dezembro, que foi aquele caso daquelas 3 crianças lá da zona rural. Ficavam acorrentadas, né? Ficavam acorrentadas e tal. Que crianças que, inclusive, agora estão sob guarda e proteção de uma tia, não é? E agora esse caso que aconteceu agora na comunidade lá do Jambeiro, no Saviana, onde a mãe saía, deixava essas 3 crianças trancadas. Você vê o policial chegando lá e já está fornecendo ali um bandé com uma comida. Isso eram 8 horas da noite. Né? E desde de manhã ela tinha saído e tinha deixado as crianças nessa situação. Primeiro, uma boa atitude, né, dos policiais, que a gente fala tanto que o policial é isso, aquilo e tal, mas aí uma atitude bacana, que quando eles chegaram lá, constataram que as crianças estavam trancadas aí, né, ela fechava no portão, e aí as crianças, a primeira coisa que pediram foi comida, eles foram lá, providenciaram a comida, e depois acionaram o Conselho Tutelar, são policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, acionaram o Conselho Tutelar e fizeram umas buscas ali na redondeza e encontraram ela em um bar lá nas proximidades. Segundo os vizinhos, isso é uma situação comum, né? Ela sair de casa, deixar as crianças trancadas, sem comida e voltar embriagada, e depois, quando chegava embriagada, totalmente fora de si, ela ainda agredia, né? Essas crianças aí. Hoje as crianças... deve ter audiência lá no Juizado da Infância e da Juventude, porque, por enquanto, as crianças estão sob a guarda do Conselho Tutelar, e o juiz deve definir uma guarda provisória aí para essas crianças, e a mãe está sendo indiciada em inquérito. É claro que, como parece que a situação dela é de alcoolismo, ela vai precisar, é lógico, de um tratamento, um acompanhamento, e tudo isso pode ser definido, né, a partir de agora, lá no Juizado da Infância e da Juventude, para onde esse caso foi encaminhado, Adalberto. Silvana, agora vamos falar sobre, a gente falava ainda há pouco sobre posse de arma, enfim, sobre a apreensão de armas, e ontem foi pego uma arma
de uso exclusivo da polícia, né? Exatamente. Foi uma operação conjunta feita por policiais aqui do 9º Batalhão e Batalhão Tiradentes. É uma arma de uso restrito, das Forças de Segurança, é uma pistola .40. Essa pistola tem o brasão da Polícia Militar do Estado do Maranhão e estava nas mãos de um indivíduo que provavelmente estava, o Marcelinho, não é como ele é conhecido, provavelmente poderia estar planejando assalto ou até mesmo execuções, né, como são muito comuns aí nesse tipo de crime. Ele não disse ainda, a polícia, como é que ele obteve essa arma aí. O que está sendo levantado agora é se essa arma ela foi produto de roubo, produto de furto, que pode ter sido, né, roubada ou tomada furtada de algum policial, e aí o registro, né, deve ter o registro, eles estão procurando através do registro para saber qual é realmente a procedência aí dessa arma, né? Uma arma que é de preferência hoje dos criminosos, né? Voltando novamente à questão da posse, que é uma questão muito polêmica, né? Esse tipo de arma que deveria ser restrito das forças de segurança é hoje a arma de preferência dos criminosos para prática de assalto, para acerto de contas e etc. Então, muitas dessas armas hoje, infelizmente, elas estão nas mãos dos criminosos. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia também. Então, o nosso Silvão Alves participando aqui do Bom Dia. São 7 horas e 16 minutos. No próximo bloco, a gente vai falar de política. Vem aí, John Coutrin. Eduardo Braide deixa o PMN e define seu futuro partidário até o dia 31 de janeiro. Assunto para John Coutrin já depois do intervalo. E ainda hoje nós vamos falar do esporte, porque hoje é dia de Copa do Nordeste. Imagens ao vivo nesse momento da Praça Deodoro, no centro da capital maranhense. Tempo meio nublado aí nessa manhã de terça-feira. O Bom Dia Maranhão volta já. Um instante. São 7 horas e 20 minutos, 7h20, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora, vamos falar de política? Vou falar de política com o John Coutrin, que já está chegando aqui. John, uma ótima terça-feira para você. Boa terça-feira, Adalberto. Boa terça-feira a todos. Ainda há pouco nós falamos aqui com Nós conversamos há pouco aqui com o Silvão Alves sobre essa questão da data de hoje, desse ato relacionado ao decreto, né, que flexibiliza aí a questão do posse de armas. Essa realmente é a atenção maior, digamos assim, a pauta de maior cobertura hoje lá em Brasília, né, John? É isso, Adalberto. Muito esperado essa assinatura desse decreto, praticamente certo, segundo a Casa Civil, deve ser assinado esse decreto que flexibiliza, ou seja, o que significa isso? Significa que facilitará o posse de armas, a posse de armas, ou seja, a posse diferente de porte. O que é a posse? O que é esse decreto que o Bolsonaro assinará hoje? É que facilita o cidadão a ter uma arma em casa ou no trabalho. Ou seja, há algumas restrições em que serão aí facilitadas para que o cidadão possa, a partir de então, a partir da assinatura desse decreto, ele possa ter então uma arma em casa ou uma arma no trabalho. Esse se chama-se a posse de arma. Hoje, por exemplo, há um limite, uma restrição, que o delegado da Polícia Federal, ele tem autoridade para conceder ou não. E o Bolsonaro quer tirar isso, ou seja, que não fique mais a bel prazer do delegado da Polícia Federal, mas que não passe mais por ele, mas que atenda apenas alguns requisitos. Por exemplo, para você ter uma posse de arma, você precisa ter mais de 25 anos, no mínimo 25 anos, você não ter ficha na polícia, não responder nenhum inquérito, nenhum processo, ter aptidão psicológica e técnica para ter uma arma, e outros, uma série de residência fixa, um trabalho, ou seja, e claro, a renovação dessa autorização passaria de 5 para 10 anos. Ou seja, então esse decreto deve ser assinado. O que pode também mais na frente acontecer, Adalberto? Que é a questão do porte de arma, que é diferente da posse. O porte é onde o cidadão pode andar com a arma por onde quiser, não mais só no trabalho ou em casa, mas ele passa a ter então uma arma para andar por onde quiser, e isso já é uma outra etapa que o Bolsonaro deve então aí avaliar mais na frente, mas por enquanto a posse de arma. A porte é algo mais complexo, Adalberto, porque porte, no caso. O porte, porque pode gerar aí um conflito. Alguns deputados da bancada da bala, inclusive, eles são contra por enquanto, porque o porte pode haver, segundo ele, um faroeste no Brasil, pessoas não preparadas podem aí
inclusive nos acidentes de trânsito, ou seja, haver uma guerra no país. Já a posse é mais definida em relação a você ter uma arma em casa, uma arma no trabalho, ou seja, numa propriedade rural, mais afastada, que precisa de uma arma. Então essa é uma discussão, isso deve sair no Diário Oficial da União hoje, esse decreto, facilitando o acesso a essas armas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro chegou a comparar a posse de armas com um veículo, como ter um veículo, né? Você viu a declaração que saiu na imprensa ontem, foi até criticado também nas redes sociais também por essa comparação que fez aí com os veículos, né? O fator principal, Adalberto, nesse momento é que o Bolsonaro, além de estar facilitando aí a posse de armas, é claro, também investir na polícia, investir na segurança pública. Porque o mais importante do que dar arma para o cidadão, é claro, é fortalecer a política pública de segurança, fortalecer os policiais, investir nos salários, porque isso garantiria aí uma segurança mais fortalecida. Então, claro, o Bolsonaro tem também que pregar, tem que também investir, destinar verbas para aí o fortalecimento da segurança no país, equipando as polícias, claro, e também incentivando os policiais para que não só distribuir armas como se fosse uma política de segurança aí viável, mas é necessário, claro, que haja então, aí o Bolsonaro foque nisso também, foque na segurança pública e também na valorização das polícias. Pensar a segurança pública de forma mais ampla, né? Exatamente. Não são, como a gente disse ontem, apenas ações policialescas, né, que vão resolver o problema é mais complexo. John, vamos falar agora da nossa política local aqui, porque o deputado Eduardo Braz está deixando o PMN? Está deixando o PMN. O deputado Eduardo Braz, deputado federal eleito, foi eleito pelo PMN, mas o que acontece, Adalberto? O PMN, que é o partido do Braz, não atingiu a cláusula de barreira, ou seja, resumindo, não conseguiu eleger o número mínimo de deputados e o PMN não vai ter tempo de televisão nem tempo de propaganda, ou seja, nenhum recurso partidário. Então isso acaba inviabilizando o Eduardo Braz até para o futuro político dele em 2020, já que ele quer ser candidato a prefeito de São Luís. Então o Eduardo Braz sai do PMN e ele anunciou em entrevistas às rádios da capital ontem que até o dia 31 de janeiro, ele deve se definir por um outro partido. Quais os partidos que já convidaram o Eduardo Braz? O PSL, do Jair Bolsonaro, e o PR através do deputado Josimar de Maranhãozinho, e outras legendas. O PSL, o Eduardo Braz teve o convite do presidente estadual, o vereador Chico Carvalho, e também do vice-presidente nacional do PSL. Ele avalia, claro, esse pedido, mas qual é a condicionante, quais as imposições para o Eduardo Braz se filiar ao partido? Primeiro, ele quer que as suas convicções e o seu discurso seja respeitado e que ele tenha liberdade de votação lá no Congresso, ou seja, que o partido não imponha que ele vote de acordo com os interesses do partido, mas que ele tenha liberdade para votar com suas convicções e com seus ideais, e também um partido que dê estrutura e que dê base para ele ser candidato a prefeito de São Luís daqui a 2 anos. Então são essas imposições. Qual é aí o grande paradoxo dessa questão? Hoje, Adalberto, nem o partido dá total liberdade para o filiado nem para o deputado. Nós sabemos que os partidos hoje, eles têm uma linha ideológica e política e, claro, às vezes as bancadas têm que votar de acordo com a orientação do partido, ou seja... Pelo contrário, né? Se o candidato, no caso, aquele que detém o cargo público, não votar de acordo com a orientação do partido, muitas vezes é punido, inclusive. Punido, né? Exatamente, punido. Então, é muito difícil essa ideologia do Eduardo Braz de um partido em que ele tem a liberdade de votar, a liberdade de discurso, de confissão ideológica, porque os partidos hoje têm uma linha a ser seguida, ainda mais se o partido for da base do governo. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Tá, o nosso Tio Cutri falando de política aqui no Bom Dia, são 7 horas e 27 minutos, 7h27. Daqui a pouquinho tem Laércio Júnior falando de esporte aqui no nosso Bom Dia, falando de Copa do Nordeste. Vai começar para valer, gente. Hoje, transmissão ao vivo da Difusora a partir de 9h30 da noite. Você não pode perder. Grandes emoções na Copa dos Clássicos. A Copa do Nordeste está de volta. Agora nós vamos às informações da região Tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz.
Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, acompanhantes de pacientes que precisam fazer cirurgia neurológica reclamam que os procedimentos não estão sendo feitos por falta de material no Hospital Municipal aqui de Imperatriz. Há casos em que pacientes aguardam há dias, até meses, para fazer a cirurgia e continuar tendo chance de sobreviver. De acordo com a Secretaria de Saúde de Imperatriz, o Hospital Municipal ganhou na última sexta-feira, dia 11, novos equipamentos acerca de garantir melhor qualidade e mais segurança para pacientes. Uma de nossas equipes de reportagem esteve no hospital para verificar as informações. O meu esposo está aqui. Para fazer a ressonância aqui, ele tinha que ficar um mês, 30 dias, que o próprio médico falou isso, para fazer aqui pelo município. A questão é só piorar, porque eles não dão alta para a gente ir para casa. Eles não resolvem nada, esse material nunca chega para operar ele, e aí quem está sofrendo mais é eu. De acordo com os denunciantes, há pacientes esperando há pelo menos 2 meses por uma cirurgia. Segundo eles, a justificativa do hospital é que não há material suficiente para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as cirurgias estão sendo realizadas, que o que houve foi uma redução na quantidade de cirurgias realizadas por conta de uma reforma no centro cirúrgico. A Secretaria informou ainda que as cirurgias de emergência estão sendo realizadas normalmente e que após o fim da reforma, as cirurgias eletivas serão retomadas. Imperatriz emite a carteira de trabalho e previdência social para cidades aqui vizinhas e também para municípios do interior do Pará e também do Tocantins. Este ano, a procura começou em alta. Até agora, mais de 700 carteiras foram expedidas. O número de pessoas interessadas em adquirir carteira de trabalho em Imperatriz é considerado significativo. Ver se melhorar as coisas. Que a crise está um pouco difícil, aí eu vou ver se arrumo um serviço. O famoso documento de capa azul foi emitido 12.110 vezes em 2018 só em Imperatriz. Cerca de 70 carteiras de trabalho são emitidas por dia. Todo início de ano, a procura por carteira de trabalho aumenta, visto que alguns empregos começam a surgir, inscrições em vestibulares ou alguns tipos de programas sociais hoje já exigem a carteira de trabalho. O grande número também se explica pelo fato de outras cidades não emitirem este tipo de documento. Em Imperatriz, o principal documento do trabalhador é emitido no Viva, agência do Estado. Para facilitar o atendimento e evitar as filas, é só fazer o agendamento pelo site. É de grande importância para o cidadão que, ao procurar a emissão da carteira, ele tenha em mente que ele vai estar se respaldando quanto aos seus direitos e vai ter todos garantidos na hora que inseriram no mercado de trabalho. Eram essas as informações aqui da região tocantina. A gente retorna com você, Adalberto, e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã a gente se encontra. São 7 horas e mais 31 minutos. Olha, trabalhadores começaram a receber essa semana o abono 2017 do PIS/PASEP, hein? O Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós, tem mais informações. Inclusive está lá no centro, em frente a uma agência bancária. Não é isso, Eduardo? Bom dia para você. Isso mesmo, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, são essas pessoas, servidores públicos e também funcionários, trabalhadores privados que fazem parte aí do programa do PIS/PASEP, que tem direito a esse abono relacionado ao ano de 2017. Esses valores começaram a ser repassados nesta semana, desde ontem, desde segunda-feira. Hoje permanecem e os primeiros a receberem são os funcionários correntistas aqui do Banco do Brasil, com terminação em 5. O pessoal com carteira assinada pela CLT, nascido em janeiro e fevereiro, cliente da Caixa Econômica Federal, terá o crédito liberado a partir de hoje também. Para trabalhadores privados e servidores que não são correntistas, tanto da Caixa quanto aqui do Banco do Brasil, os saques poderão ser feitos a partir de quinta-feira nas agências de cada banco. As retiradas podem ser feitas até o dia 28 de julho, portanto, 28 de junho, portanto, período bastante longo aí para as pessoas poderem fazer o saque desses valores, que é tão importante para essas pessoas e vai aquecer certamente a economia de todo o país. Só para exemplificar aqui para o pessoal, Adalberto, as pessoas têm direito no valor de R$ 84 até R$ 998, já com reajuste aprovado neste ano, que
foi aprovado aí uma medida, uma portaria que foi aí assinada pelo governo federal, que reajustou o salário mínimo para R$ 998. Por exemplo, quem depende aí da quantidade de meses trabalhados aí no ano de 2017. Quem trabalhou um mês, por exemplo, vai ter direito a R$ 84. Quem trabalhou 2 meses, R$ 162 e assim por diante, até quem trabalhou o ano todo, portanto 12 meses, vai ter direito aí ao pagamento de R$ 998, ao saque de R$ 998 do abono salarial. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Ericida está lá no centro da cidade, são 7h33. No próximo bloco, prepare o coração, amigo. Começa hoje a Copa dos Grandes Clássicos, a Copa do Nordeste, hein? E mais, Prefeitura de São Luís realiza audiências para a revisão do plano diretor. Você vai entender a importância desse instrumento normativo já depois do intervalo. São 7h33. Bom dia, volta já. São 7h36, não perca a hora, 7h36 agora, hein? Vamos falar de esporte? Vem pra cá, Laércio Júnior, porque chegou o dia, rapaz. Tá chegando a hora, vai começar a Copa e o coração da galera já tá a mil aí, porque é uma competição extremamente importante, a maior competição do primeiro semestre no Brasil. E agora a Copa dos Clássicos, né? Sem dúvida alguma, promete ser uma primeira fase espetacular. A Copa dos Grandes Clássicos promete fortes emoções. 3 jogos abrem a Copa do Nordeste hoje à noite. CSA e Vitória lá em Alagoas, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz em João Pessoa. E o Náutico vai encarar o Fortaleza, esse jogo com transmissão ao vivo pela TV Difusora. Vamos agora acompanhar os detalhes de como será a tarefa de cada um dos clubes participantes da Copa do Nordeste deste ano para chegar ao título daquela que é a principal competição, a mais importante do futebol brasileiro no primeiro semestre. No ano passado, a Orelhuda veio para cá. São Luís e o Maranhão vibrou na tela da TV Difusora com o título inédito conquistado pelo Sampaio Corrêa, maior da história do clube e do futebol maranhense. Como esquecer aquele gol do William de cabeça contra o Bahia no Castelão. Tá chegando ao Castelão, cruzamento, vem perigoso, William! Gol! Como esquecer aquela defesa do Andrei com abdômen no último minuto do jogo na Fonte Nova em Salvador. Pessoal do time do Sampaio Corrêa, o Andrei tá lá, a bola vai entrando e sai! Eu saí de casa, botei o pé direito pra fora e falei, só volto pra cá com essa orelhuda, meu Deus, me ajuda. Mas lá foi um sofrimento danado, ele me ajudou de verdade. Este ano o Sampaio terá a companhia do maior rival na competição. Após ter ficado de fora no ano passado, o Moto retorna como atual campeão maranhense. E nesse ano teremos um superclássico marcado para a primeira fase, um jogo que promete parar o Maranhão. A competição também mudou a sua fórmula de disputa. As 16 equipes estarão divididas em 2 chaves com 8. Um grupo enfrenta o outro em 8 jogos. Cada time fará 4 jogos em casa e 4 fora. No grupo A, Santa Cruz, Vitória da Bahia, Fortaleza, Sergipe, CRB, Sampaio Corrêa, Salgueiro e Altos do Piauí. No grupo B, Bahia, Náutico, Ceará, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Motoclube e ABC. Os 4 melhores de cada grupo se classificam para a fase de quartas de final. E aí uma nova mudança, duelos apenas de ida na casa do melhor classificado nas quartas e semifinais. A grande decisão continuará sendo realizada em 2 jogos. Maravilha, mudou a fórmula de disputa, mas a emoção... Aliás, eu acho que vai ser mais até emocionante que o ano passado, hein? Bem mais emocionante. A história de um jogo só na segunda fase já valoriza a primeira, porque os times tentarão ficar em primeiro e segundo de cada grupo para ter a vantagem de decidir com o apoio da torcida na fase seguinte. Isso foi fundamental no passado para o Sampaio. Sampaio bateu Vitória, ABC e Bahia em São Luís. E com empates, conseguiu a classificação jogando fora de casa. Bom, e agora vamos falar do jogo que a gente vai transmitir hoje, porque afinal de contas a bola rola a partir de hoje à noite. São 3 jogos, a gente acompanha um ao vivo com informações o tempo inteiro dos outros 2 jogos, mas sim, fala pra gente desse jogo. Começando pelo primeiro jogo, que vai ser entre Náutico e Fortaleza, né? A TV Difusora transmite Náutico e Fortaleza e o Timbu tá fazendo muito mistério em relação à escalação para encarar o Fortaleza, que é o campeão da Série B. Imagens do treino do Náutico só no aquecimento. A ideia do técnico Márcio Goiano é esconder ao máximo a escalação para a estreia na Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Tivemos aí 3 trabalhos, vamos dizer assim,
para poder fazer algumas observações com relação a alguns atletas. É um pouco diferente, pode ter certeza, do que a equipe, né, que inicia o jogo contra o Fortaleza, um pouco diferente de que foi esses 3 jogos que nós fizemos. Mas com relação a isso, estou bem tranquilo, sabemos a importância que é, todo mundo está consciente de que vamos enfrentar um adversário que teve um ano muito bom. Se existe um mistério sobre os jogadores que vão começar jogando, pelo menos a postura do time alvirrubro já está bem definida pelo treinador. Uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais agressiva, uma equipe que, de repente, com maior tempo de treinamento que o próprio Fortaleza, a gente consiga impor um ritmo mais forte para que essa equipe também do Fortaleza ela sinta o mais rápido possível esse início de competição, né, esse início de ano, até porque nós treinamos um pouco mais. Uma das armas do professor para surpreender o time cearense é o meio-atacante Jorge Henrique. Voltando ao clube que o formou depois de 14 anos, ele teve o nome regularizado no BID e, apesar do mistério de Márcio, deve ser titular contra o Fortaleza. Se o atleta estiver bem condicionado, ou bem consigo mesmo, porque a gente conversar com o Jorge, eu sou até suspeito, porque nos treinamentos a gente pede para ele dar uma segurada, mas é intenso. Né? A vida toda foi intensa. Mas a gente acredita que ele possa estar em campo e nos ajudar, isso é importante. E não é só o Márcio Goiano que está escondendo o jogo, não. Rogério Ceni também. Veja agora o último treino, algumas imagens do último treino do Fortaleza. Foi para aquecer as turbinas. Fortaleza estreia em 2019. Antes da viagem a Recife, um último teste. O jogo treino serviu para Rogério Ceni testar as novas contratações do Leão. Mas não deu para ver detalhes, porque a atividade foi de portões fechados. Quem finalmente apareceu na sala de imprensa foi Rogério Ceni. Foi a primeira entrevista de Ceni em 2019, mas não deu para descobrir muita coisa. O homem continua apostando no mistério. A única coisa que eu tenho de vantagem para o Náutico, eu tenho 30 dias de desvantagem de treino, tenho tudo. A única coisa que eu tenho de vantagem nós primeiro não temos decidido exatamente como nós vamos jogar, porque foi o primeiro dia de movimentação. O Fortaleza contratou 10 novos jogadores. Alguns não estarão à disposição para enfrentar o Náutico. Escalar o time é uma missão difícil só para a imprensa. Ceni tem alguns problemas a resolver. Então seria mais fácil, em tese, jogar com os jogadores que aqui ficaram ou tentar enquadrar nas melhores posições esses jogadores, né? Mas nós vamos dar a oportunidade para a parte física nesse momento. Nós vamos escolher os jogadores com melhores condições físicas, porque eu tenho só 3 substituições para fazer, né? Esconder o jogo faz parte da estratégia. Começar 2019 com vitória. Todo mundo vai gostar de ver. Como terminou a temporada passada. O Fortaleza foi muito bem, jogão, ao vivo pela TV Difusora, a bola rola às 9h30 da noite no horário maranhense. Os maranhenses estreiam... Vamos falar dos maranhenses, Sampaio, Moto. O Moto estreia amanhã, o Sampaio na quinta-feira. Eu começo falando do Sampaio porque o Paulo Sérgio, ele vive sempre essa desconfiança, passou muito tempo parado. Ele sentiu um desconforto na coxa direita, não tem nada a ver com a lesão no joelho, portanto o Paulo Sérgio faz parte, inclusive o fisioterapeuta disse que ele poderia ter esse tipo de problema e ele é dúvida para a partida de quinta-feira contra a equipe do Ceará. Já no Motoclube, o goleiro Vitor Paiva se machucou no último amistoso, jogo contra o River aqui em São Luís no último sábado, e também é dúvida, só que o Vitor dificilmente terá condições de atuar na partida de amanhã contra o Altos do Piauí. O jogo do Moto será 8h30 da noite no estádio do Castelão. Adalberto Mello, essa competição promete muitas emoções. Lembrando que no mês de fevereiro teremos um superclássico entre Moto e Sampaio. Sampaio é do grupo A, o Moto é do grupo B. Como os grupos se enfrentam, teremos o Moto Sampaio, Fortaleza e Ceará, Vitória e Bahia, Santa Cruz e Náutico, enfim, é a Copa dos Grandes Clássicos. Valeu, Laércio. Até amanhã. Grande abraço, Adalberto. É o nosso Laércio Júnior, portanto, hoje tem Copa do Nordeste, gente, aqui na Difusora, a partir de 9h30 da noite, você não pode perder. São 7h44. Olha, a Polícia Rodoviária Federal já está usando radares portáteis, não é? O detalhe é que em apenas um dia de funcionamento, eles já flagraram mais de 100 condutores que trafegavam da BR-135 acima da velocidade máxima permitida. O alcance é de até 1.500 metros. Onde não tem radar fixo, são eles, os radares móveis que entram em ação. E os motoristas estão abusando e muito da velocidade. Em uma única tarde, em um único ponto, os agentes da Polícia Rodoviária Federal conseguiram registrar 119 condutores bem acima do limite permitido.
Veja estes dois flagrantes. Este veículo segue a 139 km por hora. Logo em seguida, outro, a 137 km por hora. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as fiscalizações, principalmente por conta do período chuvoso e com foco em algumas áreas específicas. O radar da Polícia Rodoviária Federal, que é o radar portátil, ele é colocado nas 7 rodovias do estado do Maranhão. Ele atua desde Balsas, regiões muito distantes, até aqui dentro da capital maranhense. E o Campo de Peris, que é um local de 19 quilômetros de deslocamento muito rápido, onde depois que entregou a duplicação se tornou um local de muito acidente. Inclusive 2 carretas saíram de pista, deram L como chama e acabaram se acidentando com lesões graves. Então é um local que tem acontecido muito acidente, a PRF tem colocado também o radar com bastante frequência e muitas pessoas têm sido flagradas andando com velocidade acima de 150 km por hora, até 170, 180 já se observou aqui no Campo de Peris. Para não ser pego e multado, é preciso estar atento aos limites de cada tipo de via. A velocidade máxima em vias duplicadas, como é o caso lá, é 110 km. Em via de pista simples, apenas 100 km. Via de duplicada, 110. Só que lá se flagra pessoas a mais de 170 km por hora e às vezes sob chuva. Pista molhada, velocidade alta, não combina, acaba tendo acidente, acaba tendo lesões graves, saída de pista com lesões graves e às vezes até óbito. Para a PRF, a ação vai além das multas. É principalmente um trabalho de conscientização, principalmente em épocas de maior movimento nas estradas. A ideia é redução de velocidade, né? Então hoje nós temos dados de que o excesso de velocidade gera acidentes fatais, né? Então a ideia é reduzir velocidade para, caso tenha algum tipo de incidente, ser de mínimo dano. Vamos mudar de assunto. Olha, a Prefeitura de São Luís dá início hoje no auditório da Faculdade Pitágoras, que fica ali na Avenida São Luís de França, no bairro do Turu, hoje à noite, há uma série de audiências públicas para a apresentação da proposta de revisão do plano diretor da cidade. Mas você sabe para que serve e o que é um plano diretor? Veja esse vídeo da plataforma de discussão sobre as cidades Arquifuturo. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão? O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade. Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. Se viver bem na cidade que você escolheu segue nos seus planos, use o direito que todo cidadão tem de conhecer e de se posicionar frente ao plano diretor da sua cidade. Sabe aquela história mexeu com a cidade, mexeu comigo? É isso. Importante lembrar que é um direito de todos nós, não é? E hoje todos estão convocados, portanto, a participar da fase de conclusão de mais uma etapa da revisão do Plano Diretor da Capital. Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós, mais informações. Eduardo, esse instrumento, esse importante instrumento aí está aberto, as pessoas podem consultar e, mais do que isso, participar ativamente da discussão dele, né?
Isso mesmo, Adalberto. Voltamos a falar ao vivo aqui do Bom Dia desse tema tão importante, como você já disse. Eles podem participar, podem opinar, podem dizer mudanças, podem dizer algo que pode ser adicionado a esse plano diretor. Quer dizer, é importantíssima a participação por conta disso que é uma audiência pública aí que pode contar com a participação e tão importante participação da população e também de entidades representativas de classe. A gente lembra aqui que são 9 audiências públicas. A primeira acontece hoje, nesta terça-feira, na parte da noite. Está prevista para acontecer entre as 19 e 22 horas, portanto, entre 7 e 10 horas da noite, na Faculdade Pitágoras, na Avenida São Luís, Rei de França, no bairro do Turu. Aí pode acontecer essa discussão, como eu disse, contar com a participação das pessoas e dessas entidades representativas de classe. Essa será a primeira audiência pública de 9 que serão realizadas, sempre nessas datas, de terça e quinta na parte da noite e também no sábado, no período da tarde. São as datas aí que serão realizadas essas 9 audiências públicas, começando hoje. As pessoas podem ter mais informação a esse documento, quem quiser já ir preparado, quem quiser dar uma lida aí para já poder participar ainda melhor, as pessoas podem ter acesso a esse documento por meio do portal da Prefeitura de São Luís, www.saoluís.ma.gov.br. A gente lembra que esse documento ele foi preparado a partir de reuniões técnicas, não foi feito de qualquer forma, foi por meio de reuniões técnicas realizadas por integrantes do Conselho da cidade, quer dizer, são pessoas técnicas preparadas que fizeram esse documento aí para melhorar ainda mais a situação da cidade com a ajuda de você, com a ajuda da população. As pessoas também podem ter acesso no que vai ser discutido nessas audiências, está disponível também para consulta pública no próprio Instituto da Cidade, que fica localizado no mesmo prédio da CEPLAN. A gente lembra que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento quem está coordenando a formulação desse plano diretor, e a pessoa pode ter acesso. A CEPLAN fica na Rua das Andirobas, número 26, no Jardim Renascença 1, aqui na capital São Luís. Lá o cidadão pode ter acesso e consultar a nova proposta, a legislação antiga e ainda nos mapas, como eu disse, o que vai embasar ainda mais a participação dessas pessoas nessas audiências públicas. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo, portanto, confirmando hoje essas audiências. Nós vamos falar mais sobre o assunto aqui no estúdio. Nós estamos recebendo o presidente do Instituto da Cidade, Marcelo do Espírito Santo. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia. Marcelo, vamos falar sobre esse importante instrumento e, assim, por que a revisão agora, por que esse debate está acontecendo exatamente nesse ano agora de 2019? O nosso plano diretor ele é de 2006 e, portanto, ele já ultrapassou o seu limite de 10 anos, que é o limite previsto pelo Estatuto da Cidade, que é a principal legislação federal que trata desse assunto como instrumento que regulamenta a Constituição Federal. Então, nós, em 2016, completamos 10 anos. Posteriormente, iniciamos parte dessa revisão com relação a alguns instrumentos de lei e, no último ano, dezembro de 2017 a dezembro de 2018, fizemos mais de 40 reuniões técnicas para revisar esse instrumento, que, como já foi colocado, é um instrumento que define um projeto de cidade que nós desejamos para os próximos anos. Agora, como é que foi esse processo de construção, digamos assim? Quer dizer, houve uma participação técnica, mas as pessoas também tiveram a oportunidade de opinar, de sugerir, enfim. Como é que foi esse processo aí com a participação popular? Esse primeiro momento ele foi feito a partir do próprio texto do plano diretor, mas dentro do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é um órgão colegiado de 31 membros, onde nós temos os diferentes atores sociais que compõem a cidade, não só o poder público, nas suas representações do Executivo e do Legislativo, mas do município e do Estado, mas também setores da cidade, ou seja, o setor acadêmico, os órgãos de classe, os conselhos, sindicatos, organizações não governamentais, que a partir do texto original do plano vigente foram fazendo a sua atualização em reuniões técnicas ao longo desse ano que passou. Em dezembro houve, por exemplo, uma oficina de capacitação no sentido de qualificar as pessoas para participar desse debate. Qual foi o tema que ganhou mais destaque? Assim, porque são tantas as prioridades, as necessidades, Exato. Digamos assim, da cidade, mas qual foi aquele que ganhou mais destaque nesse período? Perfeito. As audiências, as capacitações já foram o segundo momento. O primeiro momento foi a discussão técnica no Conselho, no segundo momento, 2 oficinas de capacitação para que a cidade pudesse conhecer o que é o plano diretor enquanto instrumento de desenvolvimento da cidade, na sua área urbana e na área rural, e agora estamos na fase das audiências públicas. Nas reuniões técnicas, os temas que realmente, onde o Conselho mais se deteve nas suas discussões, acho que foi principalmente a questão do transporte, a questão, na verdade, do capítulo da política pública que trata de mobilidade.
Então, mobilidade no seu amplo sentido dos modos, né, de circular na cidade, desde o pedestre, a questão da bicicleta, dos diferentes modos do transporte público, do transporte particular. Então, acho que esse foi um tema que está muito presente na cidade e foi muito debatido dentro do Conselho. O fato de estarmos numa cidade patrimônio cultural da humanidade, isso faz diferença na hora de pensar o planejamento, a organização, o plano diretor da cidade? O plano também possui um capítulo específico que trata da preservação do acervo edificado da cidade. Inclusive, a Prefeitura vem hoje elaborando um conjunto de informações e documentos paralelamente a essa discussão, para que possa ser futuramente também discutido publicamente com o Conselho e com a cidade, que trata da regulamentação das normas que o plano diretor possui. Então, nesse capítulo estão elementos para que a gente não desvincule o que é o centro histórico da cidade da dinâmica de toda a cidade de São Luís. Então, nós entendemos, e o plano acho que reflete isso, o centro histórico está integrado ao planejamento urbano de toda a cidade. A área rural também é contemplada no plano? Marcelo, fala um pouco para a gente sobre esse aspecto. Em todo o plano, em 2006, parte dessa preocupação já aparecia. O plano diretor ele é para todo o município, para todo o território, independente de ser zona urbana ou rural, os instrumentos se aplicam nessas áreas. E nesse momento nós tivemos novamente essa preocupação de reforçar mais ainda essa forma integrada. Não existe a cidade sem a sua zona rural ou a sua zona urbana. A cidade funciona com essas duas áreas devidamente trabalhadas. Quais são alguns aspectos que a gente pode levantar aqui, já antecipar em relação a esse plano, de características específicas da nossa cidade, da cidade de São Luís, do município de São Luís? Eu acho que a principal contribuição nesse momento é a revisão, dentro do plano diretor, do que nós chamamos de macrozonamento ambiental. Ou seja, nós temos uma nova cartografia da cidade, que claramente define de uma forma muito mais precisa, porque tivemos novas cartografias, novas fotos aéreas, dizendo para onde a cidade pode crescer e onde a cidade deve preservar o seu território e a sua questão ambiental. Então, acho que essa é uma grande contribuição e que vai permitir um desenvolvimento equilibrado da cidade de São Luís. Essa mudança no plano diretor, isso vai influenciar diretamente no planejamento da cidade nos próximos anos, né? Ou seja, a partir da formulação de políticas públicas, enfim. A gente não tem muita tradição, Marcelo, infelizmente, de discutir a cidade, não é? E o planejamento também é uma coisa no Brasil que há pouco tempo, ainda bem que se alertou para isso e a gente vem trabalhando de forma planejada. Os municípios brasileiros têm trabalhado assim, mas é um desafio diário, não? Com certeza, porque é um tema que não está diretamente ligado ao cidadão. Então ele está muitas vezes, né, o cidadão se envolve com questões práticas do asfalto, da limpeza pública, do próprio transporte, mas políticas públicas como saneamento, habitação, a própria política de preservação do patrimônio edificado, estão num segundo plano muitas vezes dessas discussões, mas tem tanta importância quanto todas as outras. E o plano diretor é o momento em que a cidade pode tomar conhecimento do que está se planejando para a cidade onde nós todos, né, estamos vivendo, e o que pode se esperar nas leis complementares que vão surgir após o plano diretor revisado. Nós vamos mostrar na tela agora um calendário das audiências públicas. Vamos lá, a gente vai olhar esse calendário dessas audiências, já para você ir memorizando e participando. É importante que as pessoas participem dessa discussão aí. 15 de janeiro hoje, portanto, no auditório da Faculdade de Pitágoras, depois na quinta-feira, no sábado também, no sábado no auditório do curso de Biologia da UEMA, temos mais 9 datas, vamos passar? Vamos em frente? Agora sim, 22 de janeiro no auditório Terezinha Jansen, depois na sequência no auditório da Faculdade Estácio de São Luís, na Associação de Moradores do Povoado Andiroba, ou seja, lá na zona rural também a discussão acontece, ao auditório central da Universidade Federal do Maranhão, dia 29, dia 31 no auditório da Federação das Indústrias, na FIEMA, e no dia 2 na Associação dos Moradores. Marcelo, obrigado pela entrevista aqui, reforçando então só o horário hoje. As reuniões são sempre terças e quintas, das 19 às 22. A de sábado, ela acontece às 16 até às 19 horas, para mudar um pouco também e oferecer um outro horário de participação. Obrigado. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal EA10 para você. Um ótimo dia.